Escola Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para hoje uma aula muito especial. Nós estamos fazendo a finalização do módulo Jesus, o maior exemplo da humanidade, queridos. E isso tudo para comemorar em dezembro o nosso Natal. Quem é o nosso Natal? Qual é o sentido do Natal, querido? Nós estamos justamente aqui para falar sobre Ele. É uma pessoa, o nosso Redentor, Ele vive. O Verbo, querido, se fez carne e habitou em meio a nós. E mais do que isso, pôde mostrar a glória como unigênito do Pai. Então, nós louvamos a esse Jesus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Emmanuel, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é tudo, querido, e inclusive é o verdadeiro sentido do nosso Natal. E eu quero te convidar ao longo dessa exposição, estamos falando a respeito de Lucas, e o Evangelho segundo Lucas vai ser tratado como Jesus, um homem perfeito. E por isso que nós estamos aqui falando a respeito da linguagem de Lucas, nos mostrando sobre Jesus enquanto humano, enquanto aqui nessa terra ele nos mostrou o caminho que deve seguir, porque ele é o próprio caminho. Amém, queridos? Então eu quero aqui nessa jornada preciosa com você, ao longo de um ano maravilhoso, de muito estudo, de muita dedicação, queridos, eu quero agradecer todo o carinho que eu tenho recebido. Obrigada a você que orou, que apoiou esse projeto. Obrigado pela tua intercessão. Muito obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido. Que Jesus continue sendo, o autor e consumador da nossa fé e recebendo toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno. Amém, queridos? Nós não somos nada, Sem Ele nada eu posso fazer, mas com Ele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. E então eu louvo a tua vida, queridos, por você estar aí comigo nessa jornada da Escola Bíblica da Alma, tratando o nosso coração, dizendo: alma, eu vou te educar com a palavra de Deus, que esse sim, querida, é o parâmetro para a nossa vida. Amém? Então quero te convidar nessa aula especial de hoje, a gente entender que Lucas também vai falar aqui. Lá no capítulo 2, verso 11, vai dizer: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, aleluia, que é o Messias, o Senhor. Amém, queridos? Eu quero aqui, na verdade, começar a nossa exposição, começar o nosso estudo de hoje, primeiramente declarando que essa seja a realidade da nossa vida ao longo não só do mês de dezembro, ao longo das datas comemorativas, mas que ao longo de todo o ano, todos os dias, a gente possa viver essa verdade absoluta que é Jesus. Então, ele nasceu. O Verbo, sim, se fez carne, queridos, e hoje Ele está na glória, mas Ele vai voltar, amém? Mas possamos, sim, celebrar o nascimento de Jesus, o plano perfeito do Deus Pai, e enviar o seu Filho unigênito para, mesmo cheio de glória, Ele se humilhou, querido. Ele assumiu a forma de servo por mim, por você, para nos salvar, amém? Então, nós queremos aqui hoje, explanar duas coisas tão importantes, que é uma, que Jesus é o nosso Senhor e que Jesus é o nosso Salvador, amém? Então, Jesus, um nome tão falado em todo mundo, queridos, lá, olha, aquela cidadezinha na manjedoura, vocês lembram aí da história tão falada, tão passada na tradição cristã, José e Maria ali não tinham nem onde poder
ganhar, né, queridos, ali, né, dar luz a Jesus, né, ter todo um preparo, quem sabe, num grande hotel. Não, queridos, a Bíblia vai falar que na estrebaria eles estavam ali reunidos e mesmo assim, né, a estrela estava lá consolidando a profecia de que o Mestre estaria chegando para salvar o mundo. E mesmo sem holofotes, sem conforto, sem nada, Jesus nasce naquele lugar e Maria ganha esse presente, que é o nosso presente hoje, que é Jesus, né? E ela abençoada, bem-aventurada entre as mulheres, e assim como José, escolhido como homem íntegro e correto para ser os pais do nosso Salvador. Foram reverenciados, foram amados, amém, queridos, ali naquele momento, mas o destaque maior e a toda a glória foi para ele, foi para o nascimento de Jesus, né? A majestade, o rei nascia naquele lugar, amém? Então, Jesus, que nós sabemos e é tão contado lindamente essa história, né, querido? A gente pode entender que aquele menino, hoje, no dia de, vamos botar até nesse finalzinho, né, querido, causa até congestionamentos. Os shoppings lotados, as pessoas numa correria, final do ano para lá, para cá. Quem diria que ele pararia, definiria a história e antes e depois dele era um menino, mas marcado com um legado extraordinário. E a palavra, querido, jamais vai morrer, porque sobre os seus ombros está o governo. Amém, queridos? Então, a gente entende que Jesus ele veio para cumprir pessoalmente a missão dada por Deus Pai. Nós temos, né, um Deus que é triúnico, um único Deus, mas que assume a forma em Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Então eu quero que você aqui entenda um pouco comigo, na verdade, por que Jesus veio ao mundo, por que hoje podemos celebrar o Natal de uma forma tão linda com a nossa família, amém, queridos? É claro que coisas que não convêm ao Natal, como figuras, inclusive, que não faz parte biblicamente, amém? São figuras que foram sendo enxertadas, né? Vamos colocar assim, na cultura tradicional. Milene, a Bíblia fala a respeito disso? Não, queridos, eles podem estar aí, os estudiosos, mediando um tempo a qual Jesus tenha nascido, porém, nós sabemos que não foi nessa época, mas a gente entende que há um aniversário a se comemorar. Você comemora o seu, comemora outras festas da tua vida. Jesus era muito festeiro e nós não vemos nenhum problema, aquilo que a Bíblia não condena. Se a Bíblia tivesse alguma restrição sobre isso, nós seríamos o primeiro a falar, olha, nós não vamos comemorar. Mas como a Bíblia não fala a respeito desse assunto, e mesmo não direcionando a data correta, vamos dizer assim, de Jesus, nós hoje vamos estar aqui manifestando toda a nossa gratidão a esse Deus maravilhoso, Deus Filho que morre por nós, amém? Então, a Bíblia ela vai nos relatar que Jesus ele vem cumprir esse plano, por isso que nós comemoramos e muitas coisas, né? Esse presente que nós recebemos, que Deus ele queria de fato, desde a fundação do mundo, ter um relacionamento, amém? Pessoal com o homem. E mesmo que às vezes algumas religiões, porque ser cristão não é ser religioso, queridos, ser cristão é ter Cristo como parâmetro, é ser o mini Cristo, né? É seguir os passos dele. Mas algumas religiões vão passar para a gente sempre o domínio de um Deus que está lá em cima, sabe? Inacessível. E na verdade a figura da palavra de Deus é que ele quer se relacionar todos os dias com você, ele quer ter acesso, amém? Então a gente entende que por mais que há uma compreensão, há um lugar onde Deus ele quer se relacionar, o homem pode ou não escolher fazer isso.
E aí a gente vem para duas naturezas, uma natureza carnal, falida do homem, quando há a queda do homem, queridos, lá no Jardim do Éden. Infelizmente, o homem ele cai e a essência dele passa a ser uma essência pecaminosa pela rebeldia, pela independência de Deus. E nesse contexto, quando há a queda do homem, fica marcado de uma forma muito central a separação que ele tem de Deus. Que antes tinha, sim, Deus sempre foi espírito, amém, gente? Mas se relacionava com o ser humano, que era natural, de uma forma sobrenatural. A manifestação, né, de um sobrenatural, de uma forma espiritual com o ser humano. E a partir daí, o ser humano, de uma forma naturalizada, tinha essa essência de estar em contato com Deus através do seu espírito. A Escola Bíblica da Alma veio sempre para te lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. Então você é um sujeito completo. Então essa dimensão que Deus te deu do espírito, do sopro da vida, né? Ele liberou sobre você o espírito, é que você fez essa conexão com Deus. Porém, o ser humano, na queda, quando Adão ele peca diante do Senhor, ele se separa desse relacionamento com Deus, né? E a partir daí, Deus, que já tinha dado total liberdade, né? Se ele diz escolhe, já tinha um livre-arbítrio aí, queridos, amém? Escolhe, né? Deus, ele sempre coloca para as nossas vidas a bênção, mas muitas das vezes a gente quer escolher a maldição, e isso é muito sério. Então, Adão e Eva, né, na verdade, eles saem dessa proteção de Deus e vai pecar, porque esse é o lugar do pecado. É um lugar de distanciamento de Deus, um lugar muito perigoso, a qual, é claro, existe a morte espiritual, a morte mais severa. Então, na verdade, o pecado entra no mundo, deixa eu ver se eu anotei aqui, está lá em Romanos 5, 2, né, e trouxe esse resultado, né, para toda uma raça humana lidar com essa separação, lidar com essa carne pecaminosa, essa natureza, na verdade, pecaminosa. Então, Milene, eu preciso de me arrepender hoje do que eu fiz? Também, queridos, mas na verdade nós estamos falando aqui de algo muito maior. Nós nos arrependemos pelo que nós somos, nós já carregamos essa natureza pecaminosa. Então Jesus, ele te salvou dessa natureza, amém? Aleluia! Dá um brado aí, querido, dá um glória a Deus aí, porque Deus fez isso. A tua essência que é pecaminosa, ele começa a ser restaurada, na verdade, com uma posição original, que através do verbo, né, que é a palavra Jesus, ela tem uma manifestação carnal aqui em nosso meio. Ele vem e nos dá acesso novamente a esse mundo espiritual, a esse mundo de contato. Milene, como que Jesus, na verdade, ele faz isso e por que que ele veio? Justamente para entender, queridos, que existe um processo no ser humano natural e Jesus, ele vem e ele cumpre a lei. Se você puder estudar Levítico, né, vai falar a respeito, né, do Redentor. A figura do Redentor é aquele que, na verdade, conseguia libertar um escravo. E antes, a linguagem bíblica é que estávamos escravos do pecado. Hoje não. Nós somos escravos dele, amém, queridos? E o escravo para o Senhor é esse lugar livre, liberto do domínio do pecado que nos faz mal. A gente está justamente onde a gente deveria estar, na nossa essência que é Deus. Então, dentro disso, Jesus, ele vem, né? E antes a lei previa que teria que ser uma pessoa que fazia parte da família. Por isso que nós temos comunhão, porque nós somos chamados filhos de Deus. E Deus, ele entrega quem? O seu único filho, para que possa estabelecer a comunhão entre os irmãos. Então, Jesus, né, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão único, faz com que todos nós nele possamos ser irmãos em Cristo e nos tornamos, segundo a Bíblia, família de Deus. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ele nos acolheu. Milene, não tem família, não tem nem como comemorar o Natal, tô aqui sozinho.
Jesus é o teu presente, Jesus é o teu familiar, Jesus tem a família de Deus, que é fazer justamente com que você tenha irmãos em Cristo Jesus, amém? Ele faz sim que o solitário viva em família. Então, dentro disso, Jesus, ele restaura, ele pega, amém, queridos, e paga dívida por mim e por você naquela cruz. Ele dá tudo que ele tinha, que é a própria vida dele por mim e por você, e ele restaura. E isso baseado dentro de quê? Do nascimento, que Jesus ele vem à terra, da própria crucificação de Jesus em tudo que ele passa, na ressurreição de Jesus, e a gente sabe que a partir disso esse plano é cumprido, aonde Jesus, ele em breve vai voltar para buscar a sua amada igreja. Então, o que era separado entre Deus e o homem, amém, queridos, como o pecado tivesse manchado por todas as futuras gerações, agora, se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é Jesus, cumpre todo a lei, e traz um novo sacerdócio em si, a qual a lei agora é ele, e nele são feitas todas as coisas, inclusive a própria lei da vida. Então, o que era morto agora passa a estar vivo com Jesus. Por isso que ele fala, olha, nega a si mesmo, tome a tua cruz, e a nossa carne é isso, é morrer, morrer em prol de nós, de Cristo Jesus, mas morrer para nós mesmos, amém? Então, nesse lugar da natureza pecaminosa que a gente herda em Adão, vai dar lugar agora à natureza do próprio Deus em nós, queridos. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, aleluia! E aquilo que às vezes, a gente poderia entender que a gente viveria uma morte espiritual eterna, hoje nós estamos vivos, livres, porque se Jesus nos libertou, o Filho, verdadeiramente somos livres, E eu quero lembrar, que João 14:6 vai dizer, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Milene, Jesus ele vem à Terra, ele faz todo esse processo grandioso, uma obra redentora, me salva, já entendi, eu era pecador, porque eu tenho uma origem pecaminosa, não só pelo que eu faço, eu já entendi que eu era escravo do domínio desse pecado e hoje Jesus me libertou. E agora, o que farei para ser salvo? A Bíblia vai dizer, querido, que aquele que crer no Senhor Jesus, ele vai ser salvo. Então, se você crer, se você confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, querido, declarando exatamente essa palavra, que ele veio, que ele nasceu, que ele morreu por você, que ele ressuscitou por você, declarando que esse plano da salvação, foi um amor que Deus teve para a tua vida e você está salvo perante a Bíblia, E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, que é Jesus, ele vai te limpar todos os dias, que é o processo de santidade. Então, há o que, querido? Um processo a se viver. Dentro desse processo, todos os dias você vai sendo lapidado, você vai sendo restaurado no Senhor, assim como a luz da aurora, ela vai clareando até ser dia perfeito, diz a palavra de Deus. Então, esse amor de Deus, esse presente que nós recebemos, nós vamos celebrar pela vida. Não tem como celebrar a vida e morte. Não tem como celebrar não ser escravo mais do pecado em pecado, amém, queridos? Então, por isso que, na verdade, hoje a gente precisa entender que esse lugar do Senhor, e não só para em nós, mas o Natal e todas as demais oportunidades que a Bíblia vai falar, pregue a tempo e a fora de tempo, para que você possa anunciar esse evangelho que transformou a minha vida. Hoje eu sou feliz porque Jesus me resgatou, Ele é tudo na minha vida, e assim como você que está aí agora escutando esse vídeo, recebeu, entendeu que existe um plano para a tua vida, existe uma conexão espiritual, que não só essa vida material a qual nós vivemos, há muito mais. Deus quer se relacionar e Ele te colocou nesse lugar, amém? De que você possa estabelecer agora
O véu foi rasgado e você tem acesso novamente ao Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus, está também sobre a sua vida quando você crê, quando você confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, quero louvar a Deus, né, que a gente possa estar hoje celebrando esse Jesus tão perfeito, esse homem cheio de qualidade. Ele é manso, ele é humilde de coração, ele é pacífico, querido, ele é posicionado, ele é acessível, ele é amoroso e ele é tudo, na verdade, que nós entendemos como necessário e fundamental para as nossas vidas. Jesus é suficiente, Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. E eu louvo a Deus que, se essa palavra fez sentido ao teu coração e você está aí nessa jornada, que você continue sendo lapidado. Milene, e o Evangelho todas as vezes é essa mesma virtude, essa mesma palavra, sim, querido, Jesus não muda, amém? É esse evangelho. Paulo vai falar a Filipenses, né? Não me canso de falar sobre essas palavras. Então, querido, exatamente essas palavras que trazem vida em abundância, que modificam a nossa vida. E todas as vezes o mundo pode passar tantas as coisas, mas a palavra do Senhor permanece. E ela é assim, simples. Eu venho hoje aqui celebrar o Natal com você e dizer que Jesus te ama, que Jesus morreu na cruz para te salvar, que Ele tem esse plano de salvação que é perfeito para a tua vida, querido, e que você possa continuar seguindo Ele dia após dia. Não desista desse propósito maravilhoso, porque essa terra vai passar, queridos, mas nós estaremos na glória com Ele. Mas se por acaso você ainda não aceitou Jesus, Milene, eu nunca fiz isso, eu nunca nem orei, eu nunca nem fui lá na igreja ou levantei as mãos, queridos, que você faça isso. Amém? Que você busque esse lugar de estar em comunhão com Cristo, né? Aprendendo dele lá no templo. Amém? Faça isso. Mas eu quero te convidar a também fazer aqui comigo agora essa oração, caso você nunca tenha feito. Então, feche os seus olhos aí e declare comigo. Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor nasceu e o Senhor veio a esse mundo e o Senhor também morreu, o Senhor ressuscitou em prol da minha vida e hoje eu quero colocar o meu coração disponível a Te aceitar como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e que a partir de agora eu seja completamente Teu, nada mais me domine, mas eu abro o meu coração, abro a minha mente para o entendimento também, para receber o Teu Espírito Santo e que Ele faça morada em mim eternamente. Assim, Pai, eu Te coloco a minha vida em Tuas mãos, apaga o meu passado, reescreve a minha história, em nome de Jesus. Amém. E por que eu digo Pai, querido, né? Essa palavra que você já comece a partir de agora, chamar Jesus de Pai. Amém? Por quê? Porque Ele é o seu Pai e Ele nos ensinou a orar assim. Hoje você tem um Pai. Você é filho e filha de Deus amada. Amém? Que o Espírito Santo esteja aí, né, consolando teu coração, trazendo luz, trazendo alegria, trazendo restauração, libertação, trazendo edificação para você que já está nessa caminhada. Milene, estou cansada, estou desanimada, estou abatida. Levanta em nome de Jesus, porque Deus, Ele tem algo extraordinário para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou a respeito de nós, querido. Então recebe essa palavra, celebre o Natal em Cristo Jesus. Amém? E eu quero aqui deixar o meu carinho para você, né? E que Jesus continue sendo o centro da nossa vida. Assim eu te louvo e te glorifico, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E vamos para essa jornada aqui, Escola Bíblica 2025 tá chegando aí com tudo. Amém, querido? Nós vamos estar
nessa caminhada, aprendendo do Senhor, edificando a nossa alma. E se 2024 foi uma bênção, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer em 2025. Amém? Você crê nisso? Você crê num ano extraordinário, num ano incrível que você vai viver? Então profetiza, querido, que aquilo que está morto vai viver. Em nome de Jesus. E a gente vai seguir aqui. Não nosso coração não, mas vamos seguir ao Mestre Jesus, o dono do nosso coração, o Deus do nosso coração, o Deus Senhor e Salvador, que um dia nos salvou e Ele continua nos salvando todos os dias. Aquelas situações mais complexas, é só você chamar por Ele, que Ele ainda continua sendo todos os dias o seu Salvador, até que Ele venha. Amém, queridos? Um Feliz Natal a todos vocês. Tchau, tchau!